Bom, meus amigos, tudo bem? Nesse momento nós estamos aqui com o Dr. Enio. O Dr. Enio é um especialista convidado para o programa. Ele é especialista na área trabalhista, né? E claro que tem várias formações. E ele vai estar falando sobre alguns assuntos relacionados à área trabalhista e previdenciária, né? É um advogado de São Paulo, com escritório na... Isso, hoje eu estou no centro da cidade, mas eu tô me mudando, vou estar saindo de lá para o próximo ano. Já está se mudando? Já estarei saindo do centro. E qual a formação do senhor, assim, de uma forma sucinta, que eu sei que o senhor tem muitos cursos, né? Sim, a minha formação primeira foi administração de empresas, depois eu fiz pós-graduação na área de recursos humanos, MBA em gestão de negócios, complementado com a formação em direito, né? E hoje eu advogo por opção profissional. Eu passei a atuar na advocacia. Minha carreira toda ela foi construída voltado para empresas, seja atuando, seja assessorando empresas, notadamente na área de recursos humanos. Ocupei posições executivas em empresas nacionais, multinacionais, sempre tratando do assunto gestão de pessoas, trabalhista. Área trabalhista. Exato. Legal. Doutor, nós vamos tratar de algumas pautas hoje, né? E a primeira pauta é o que é a reforma trabalhista, né? Eu sei que tem detalhes técnicos aí, jurídicos, né? Que todo o nosso público aí, muitos são leigos, né? Eu queria que o senhor falasse de uma forma o mais sucinto possível sobre essa reforma trabalhista. Claro. Bom, primeiro eu não tive nem oportunidade, mas queria agradecer a chance de estar aqui no teu programa. O senhor é muito bem-vindo. É um prazer e te dar os parabéns por ter conseguido, né, concretizar essa meta. Bom, o que é a reforma trabalhista, né? Antes de entrar, né, especificamente no que alterou, no que a lei dizia, no que ela passou a dizer, tudo, eu acho que é interessante a gente entender um pouquinho o que está por trás disso. Correto. Né? Quando a gente fala em reforma trabalhista, né, você começa a entender o que? Nossa, era algo que não servia mais, era algo que estava em desuso, fora de moda, não estava mais adequado aos novos tempos. Pode ser um somatório disso tudo, né? Pode ser tudo isso junto, mas é interessante a gente entender um pouquinho a história, como é que a gente chegou nesse momento, né? De mudança aí. Exato. Porque na verdade a lei trabalhista é bem antiga, né? Ela é bem antiga, é da década de 40. Correto. Foi imposta pelo governo Getúlio Vargas. Correto. O Brasil vivíamos tempos, né, de Segunda Guerra. O Brasil tinha uma posição oficialmente neutra ainda, mas namorava com alemães, né, com os países do eixo, namorava com os aliados e não se decidia. Aí optou-se, né, por entrar ajudar os aliados, né? Ganhamos uma refinaria, que foi a refinaria de Volta Redonda, com tudo que ela traz junto, né, de serviços, de outras empresas e tal. Só que o Brasil não tinha uma legislação trabalhista eficiente, não tinha um arcabouço jurídico montado. Você tinha uma legislação esparsa que fala sobre DSR, sobre férias, institutos de previdência, de ferroviários, coisa bem simplória. E quem coloca o capital aqui quer saber a regra, olha, como é que funciona. Correto. O Getúlio resolveu o problema de que forma? Trouxe a legislação italiana da época, uma legislação corporativista, onde a questão sindicato ficava atrelada ao Estado, ou seja, os sindicatos civis não tinham uma liberdade, e aproveitou, estabeleceu uma série de demais regras, consolidando, daí o nome consolidação das leis do trabalho, consolidando num único instrumento as regras trabalhistas existentes. Ou bem ou mal, a CLT veio aí desde essa época. Ela sofreu atualizações, óbvio que sofreu, do ponto de vista material, do ponto de vista processual. Nesse meio tempo, tivemos a Constituição de 88, que garantiu uma série de direitos trabalhistas, por exemplo, a hora extra 50%, no mínimo, o terço adicional de férias, tudo isso são garantias da Constituição. E a CLT foi se atualizando, né, à medida que tudo isso acontecia em volta dela. Só que tem uma questão que, principalmente dos anos 90 para cá, ela se acentuou. O Brasil, ele se abriu mais para o mercado internacional, o Brasil ficou mais exposto à ação das empresas multinacionais que atuavam num outro ambiente, num ambiente mais competitivo, num ambiente mais aberto. Só que a CLT era a mesma. A CLT ainda guarda
alguns princípios que vêm desde a década de 40. Entendi. O princípio, por exemplo, aqui é dito, da hipossuficiência do trabalhador, né? Ou seja, o trabalhador é a parte mais fraca. Então, a lei, ela procura compensar essa fraqueza, colocando uma série de imposições ao empregador, né? Para que o trabalhador fique no mesmo nível do empregador, né? A reforma trabalhista, ela já cortou um pouquinho disso. Ela atribui uma força ao empregado que talvez ele hoje não tenha, né? Essa nova reforma. Essa nova reforma, né? Essa reforma é agora 2017. Isso, 2017. Ela foi, inclusive, é um dos tópicos que ela foi, a tramitação dela ocorreu em tempo recorde. Eu até fui pesquisar e marquei aqui. Ela foi recebida em 28 de abril da Câmara dos Deputados. Em 2 de maio começou a tramitação. Em 14 de julho ela estava aprovada. Abril, maio, 3 junho, meses. Julho, 3 meses. Pouco. Nem teve discussão, então. Foram 500 emendas e mais de 500 requerimentos. Tudo isso analisado em 3 meses. Nossa. Quer dizer, alguma coisa aí não encaixou. Foi muito rápido, né? Não teve uma discussão, não teve um consenso, não teve um debate, né, com os atores aqui, que seria o mínimo ideal para você implantar mudanças dessa magnitude, né? Mas voltando ao assunto, o contexto, né, a história resumida é essa. Chegamos com uma CLT que ela tem institutos atuais, né? Por exemplo, você já fala alguma coisa sobre teletrabalho, que é a reforma aprofunda. Mas, por outro lado, você ainda tem um resquício que era, por exemplo, a contribuição sindical obrigatória. Correto. Que empresas e empregados pagavam aos seus respectivos sindicatos, sem chance de oposição, sabe? Sem muito o que reclamar. Era aquele um dia por ano, né? Exatamente. Eu entrevistei o Luciano, a gente falou um pouquinho sobre isso. Exatamente. Muitos sindicatos, sem essa receita, eles vão morrer, porque eles não foram atrás, não procuraram se mudar a sua forma de se adequar a isso. Tá? Então chegamos nesse ponto, né? Então você dizer assim, uma reforma trabalhista, eu me pergunto até que ponto realmente foi uma reforma. Porque você tem institutos na CLT perfeitamente válidos hoje e que são encontrados em qualquer legislação trabalhista do mundo. Questão da hora extra, né? Questão das férias remuneradas. Você vê um detalhe ou outro, por exemplo, tal país não tem 1/3, aqui tem. Pega a Argentina tem o equivalente nosso ao 13º. O problema não é tanto esse daí, né? O problema foi mais a forma como essa reforma trabalhista acabou sendo colocada no ordenamento jurídico. Entendi. Uma tramitação correu a toque de caixa, sem o devido debate, né? E que pegou todo mundo assim meio de surpresa. Não se deu o tempo necessário para as pessoas entenderem o que estava acontecendo e falaram assim, tá bom, agora a regra é essa, tranquilo. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos nos adequar? O que você quer dizer com isso? Tanto que o governo, depois da vigência da Lei 13467, que é a reforma trabalhista, 2 dias depois ele edita uma MP, a MP 808, complementando a lei da reforma trabalhista, por conta de assuntos mal explicados ali. Entendi. Como, por exemplo, trabalho autônomo, o próprio teletrabalho, o trabalho intermitente, que é algo novo no país, nunca teve. Né? Exatamente. E então o senhor acha que essa reforma trabalhista, então, o senhor acha que foi uma mudança aos seus olhos, lógico? Sim. Boa ou que o senhor acha que foi ruim? Ou não existe um meio termo? Como está isso daí? Olha, acho que vai depender muito com os olhos que você vai observar essa reforma. Se você observar ela do ponto de vista do trabalhador, num primeiro momento, ela pode parecer que foi ruim, porque uma coisa que a gente vai ver lá na frente, está sendo implantado o termo anual de quitação das verbas trabalhistas. Certo. Ou seja, um termo que o empregado vai assinar ao final do ano, dizendo que, olha, recebi essas verbas aqui referentes ao meu contrato de trabalho. Deu quitação, está resolvido o assunto. Só que, por outro lado, nós continuamos ainda com o empregador sendo a parte mais forte da relação.
O empregador que decide, olha, tem emprego ou não tem emprego. Te mantenho aqui ou te demito. Por outro lado, a reforma não mexeu na estrutura sindical que existe hoje aqui. No Brasil, só para você ter uma ideia, são uns 20 mil sindicatos. Correto. Uns 15 mil de empregados e uns 5 mil de empregadores. Mais ou menos a cada 4, 3 são de empregados e 1 de empregador. Se pega outros países, você tem 200 sindicatos no máximo. 190, 210, a coisa fica nesse número. Nós temos sindicatos desse número, né, de 20 mil. O último estudo que eu vi atualizado foi da OAB de São Paulo. Desses 20 mil, 3 mil jamais assinaram uma convenção coletiva. Ou seja, que é o vulgarmente chamado dissídio, né, que é um termo erroneamente empregado, mas 3 mil jamais assinaram. Ou seja, eles recebem a contribuição sindical anual e não fazem nada. O mínimo que seria assinar uma convenção coletiva, eles não fazem, né? Então, dependendo do lado que você esteja observando essa reforma, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Então, para aquele empregado, né, para a grande massa de empregados, ela vai ter pontos ruins. Por exemplo, esse termo de quitação anual, a possibilidade do empregador instituir banco de horas por acordo individual de trabalho. Entendi. E ele sendo a parte mais forte, ele pode impor tudo isso. Com certeza, que é o trabalho, você vai ter que entrar nas minhas regras. Exatamente. A empresa é minha, a regra é essa. E o cara está desempregado, ele vai aceitar qualquer acordo. Exatamente. Né? Vamos lá, vamos olhar friamente para isso, é assim. É assim que vai funcionar. Por outro lado, pode ser bom para aquele que está desempregado. Correto. E hoje no Brasil, ainda infelizmente temos um desemprego muito grande, uma taxa alta de desemprego. Então, para quem estava sem trabalho e por conta dessa reforma, né, que uns chamam de uma flexibilização das regras trabalhistas, outros acham que está havendo uma precarização, enfim. Correto. Mas para aquele trabalhador que estava sem emprego há um ano e meio, 2, surge uma chance de trabalho, uma carteira assinada, mesmo que não com todos aqueles direitos que antigamente eram assegurados, eu acho que para ele é um bom negócio aceitar. Entendi. Para ele é um bom negócio aceitar. Agora, para a empresa, que é um outro ator nesse processo todo, nesse cenário todo, muitos vão olhar e vão dizer, olha que bom, agora eu não vou ter mais esse custo, agora eu posso fazer dessa forma, agora eu posso colocar o meu banco de horas aqui, se chama sindicato. Impor minhas regras e quem Exato. quiser que aceite, se não aceitar, tem que 10 peça aí na demissão. fila, bota uma placa aí, vem 100 aqui na porta. Então eu não vejo isso como uma forma boa, até porque o desempregado, né, que está sem condição de trabalho, e deve ter muitos assistindo aqui, né, o nosso programa, vai estar assistindo, ele fica meio que sem saída, né? Porque o fato de estar desempregado, ele vai aceitar qualquer negócio. Sim. E a empresa, porque o pouco conhecimento que eu tenho do direito do trabalho, que foi, né, eu não sou advogado, mas estudei em outra área, e o que eu percebi, até perguntas que eu fiz aos professores, é que o direito do trabalho ele é totalmente tendencioso em prol do funcionário, porque o Ministério do Trabalho sempre olhou o funcionário como a parte mais fraca, né? O empresário tem lá seus 10 advogados lá dispostos a resolver a questão lá, mas o funcionário, o empregado, ele é a parte realmente mais fraca. A impressão que eu tenho é que ele deixou de ser a parte mais fraca, pelo que o senhor falou. Não é que ele deixou de ser a parte mais Olhada, a vista do judiciário, né? Trabalhista. Isso. Nem o judiciário ainda tem uma posição, até um princípio, né, de atuação do judiciário, de que existe uma diferença de poder entre empregador e empregado. Então, Isso permanece. O que eu acho é que o legislativo e o executivo que sancionou, né, que impôs essa lei, atribuíram ao empregado uma força que na realidade ele não tem. Não tem individualmente e não tem de forma coletiva. Porque ele recebe a força de negociação com algo que ele não tem como negociar. Com uma força que ele não tem, que é o que você comentou. Por exemplo, eu tenho aqui 100 empregados na minha empresa. Correto. Se eu demitir 2 ou 3, eu estou falando de 3% da minha força de trabalho. Correto. Não causa impacto.
nos dias de hoje, eu coloco uma placa aqui na porta, sei lá, para 20, 50, eu admito quem eu quiser. Ao passo que para aquele empregado que perdeu o emprego, voltar ao mercado de trabalho é mais difícil. Complicado. Aquele era o único ganha-pão dele. A realidade do trabalhador brasileiro, infelizmente, ela não é boa, né? O empregado que perdeu o salário hoje, mês que vem, ele já não tem muito dinheiro para pagar as contas. Verdade. Então ele acaba aceitando uma série de imposições, né, que vem por parte da empresa. Aceita muitas vezes um ambiente de trabalho opressivo, assediante. Sobrecarga no horário. Tudo isso daí, né? Por isso que eu te digo, depende de que lado e com que olhos você vai observar essa reforma. Então, num primeiro momento, para o empregado, pode ter esse impacto. Ai, meu Deus, perdi direitos, o empregador pode fazer tudo isso. Do lado da empresa, muitos vão olhar assim e vão falar, nossa, agora eu posso fazer tudo isso? Correto. Posso colocar o banco de horas, eu posso negociar direto, eu posso, por exemplo, demitir um funcionário e homologar um acordo na justiça. Pode, a lei te permite isso. Se essa lei é legal, é uma outra história. Mas na forma como ela foi editada e publicada, ela te permite isso. Do lado do sindicato, né, ou dos sindicatos, sem fazer primeiramente uma distinção entre sindicatos de empresas e de empregados, muitos vão olhar, nossa, perdi a sindical. Ai meu Deus, o que eu faço agora? Só que se todo mundo parar para olhar, vai ver também que essa reforma traz uma coisa que todos queriam e almejavam há um bom tempo, que é a liberdade para sentar e negociar. Correto. Mas o senhor acha que o empregado, e vamos falar de todas claro que alguns vão ter essa condição, mas o senhor acha que o empregado brasileiro, né, com a formação que a maioria tem condições de julgar se é boa ou não a negociação? Eu acho que é meio improvável que tenha essa condição. Olha, de uma forma geral, vamos generalizar o assunto. Pegando a grande massa de trabalhadores, eu acho que pela falta de hábito, pela falta de costume, pela falta de experiência na negociação, em participar ativamente desse processo de negociação. Não é uma coisa comum, né? À primeira vista, acho que muitos vão cometer erros, vão acabar se iludindo, aceitar um acordo que não era bem aquilo que eu queria. Isso poderá acontecer também do lado das empresas, apesar da empresa ela ter um sistema de gestão mais refinado, mais apurado. Correto. Dependendo da empresa, ela tem especialistas para cuidar daquele assunto. Mas essa falta de negociação na base, no local de trabalho, ela vai trazer erros, né? Vai fazer com que as partes cometam erros no início. Coisa que depois, com a experiência, as partes mesmo vão aprimorando, vão adquirindo hábito. Acima de tudo, vão perdendo medo, vão mudando a cultura. Correto. Isso é um processo que vai levar um tempo. Vai levar um tempo. A reforma está só começando. Nós ainda vamos ter aqui que decisões o judiciário vai tomar. Porque a jurisprudência é uma fonte do direito. Correto. As decisões que os juízes tomam, que os magistrados tomam, elas fazem o direito também. Elas são usadas para que outros venham e decidam. Então você pode ter algo aqui que seja tirado do ordenamento por ser considerado ilegal. Por exemplo, existe o princípio da hipossuficiência ao trabalhador, que é o que a gente comentou aqui. O trabalhador é a parte mais fraca. Então, em respeito a esse princípio, eu não posso atribuir um ônus ao empregado que ele não tem força para cumprir. Correto. Então, eu inverto o ônus da prova, eu crio alguma ferramenta para contrabalancear esse poder. Então, se eu tenho algo aqui que vai contra esse princípio, esse comando ele pode ser excluído da lei do ordenamento para que eu respeite o princípio, no caso aqui, o da hipossuficiência. Então, as decisões judiciais elas vão dizer muito para onde os pontos mais sensíveis dessa reforma deverão caminhar. O que o senhor está falando causa preocupações, deixa eu te falar por quê. Olhando, né, a minha visão. Quando eu entrevistei o Luciano, eu percebi uma certa ausência do sindicato. Em que sentido? Ele apresentou o seguinte: se a pessoa deixa de ser contribuição sindical,
ele perde o apoio jurídico que o próprio sindicato oferece, correto? Essa ausência de apoio jurídico, e quando a gente fala de contrato de trabalho que agora é liberado, né, o mútuo acordo entre o empregado e o empregador, existem termos até jurídicos que só um advogado mesmo consegue entender dentro de um contrato, eu digo. E aí o empregado leigo assina um documento, lá um contrato, no qual prejudica ele. E como que o senhor acha que a justiça, o judiciário vai interpretar isso daí? Olha, primeiro, né, de novo, voltando àquela questão da hipossuficiência, não é o tema aqui, mas o direito do consumidor, ele resolveu essa questão já. Existem os contratos de adesão. Ou você assina do meu jeito, ou você não assina e fica sem. Fica sem. Então, paciência, você vai lá e assina. Do seu jeito. Do meu jeito. Você foi lá e assinou. O judiciário entende que esses contratos, eles devem ter uma interpretação que a gente chama de restritiva. Ou seja, nem tudo que está ali deverá ser aplicado. Porque você, Carlos, ou assina, ou não assina e fica sem. Fica sem Exatamente. Então a própria lei, o próprio judiciário cuida de muitas vezes diminuir esse poder que eu tive para chegar e impor as regras. No direito do trabalho isso também acontece, de uma outra forma e por outros princípios, mas isso também acontece. Então você pode ser obrigado a assinar um contrato de trabalho, onde vão ter uma série de cláusulas, 99% delas te impondo obrigações. Correto. Aí você fala, meu Deus, estou preso nisso aqui. Não, não é assim que funciona. No próprio judiciário você encontra a solução disso. Hoje, um dos pontos que eu achei fundamentais e bons na reforma 2017. Na reforma 2017 é a chance de você cortar no nascedouro esse tipo de conflito via negociação. A reforma, apesar de não ter mexido muito ou quase nada na estrutura sindical, mexeu na contribuição, não mexeu na estrutura que existe hoje, na unicidade, na representação, mas ela coloca o que também muitas convenções coletivas já possuem, né, no seu conteúdo, mas ela coloca na lei a possibilidade da representação no local de trabalho. Entendi. Como o senhor disse, esse assunto da reforma trabalhista é um assunto muito complexo. Ele vai longe. Muito complexo. Vai longe. E nós vamos, com certeza, em algum momento, né, voltar a conversar sobre outras coisas, quem sabe até trazer algum esclarecimento, né? Sim. E eu acho que o doutor Enio apresentou aqui uma boa impressão, né? Assim, um bom esclarecimento, porque muitas vezes a gente vê programas da rede aberta, é tudo tão confuso, né? Não existe um esclarecimento dentro da simplicidade de nós que não somos advogados, e a gente fica meio que perdido. Tem a simplicidade, se você me permitir, Carlos, a questão do viés, né? Dos olhos de quem comenta, né, sobre a reforma. Então, se eu vier comentar aqui representando uma classe de empregados, né, um sindicato, sindicato, né? Teria um viés. Correto. Se eu vier pelo lado das empresas, sindicato de empresas, eu teria um outro. Se eu vier por uma associação de empresas, se eu vier pelo judiciário, acho que a virtude vai estar em você conseguir juntar todas essas visões e procurar, em cima delas, construir algo, né, que seja um bom acordo. Né, para evitar aquela boa briga lá no final. Pelo que eu entendi, o senhor vê com bons olhos essa reforma. Olha, de forma geral... Como ela vai ser aplicada daqui para frente é que nós vamos entender. É uma outra história. Eu acho que ela teve coisas boas e coisas ruins. Teve coisas boas no sentido que vamos negociar... Abertura, né, para conversa. Vamos conversar mais. Acho ruim quando ela atribui uma força ao empregado que o empregado não tem. Correto. Acho ruim quando ela atribui aos sindicatos, tanto de empresas como de empregadores, alguns ônus de representar, de buscar, e por outro lado, do dia para a noite, tira a contribuição sindical. Boa ou ruim, ela estava aí, ficou aí por décadas. Concordo que não é legal a entidade receber aquele valor sem fazer um mínimo esforço, né? E não prestar serviço. Que não foi o caso do Secor, né? O senhor viu lá a entrevista do Luciano. Eles têm bastante trabalho lá para as pessoas
E ele até apresentou isso como uma forma de sobrevivência do próprio sindicato. Mas o Secor é uma exceção. É exceção. A grande maioria não existe benefícios. Não tem nada. Então, concordo que não é justo você pagar para alguém que não vai te dar nada em troca. Correto. Mas vamos conversar, olha, por exemplo, em 2, 3, 4, 5 anos eu vou acabar com isso. Vou tirando 20% por ano, Correto. 25%, 30%, seja lá como for. Correto. Mas sente e conversa, sente e negocia. Coisa que não deu para ver aqui. Uma tramitação muito rápida, não esperou uma discussão aberta, não houve oportunidade de quem estava envolvido em se representar ali. Minimamente falar alguma coisa. E no Congresso, na Câmara dos Deputados, onde tramitou esse projeto de lei, nós temos representantes de entidades sindicais, tanto de empresas como de empregados, associações de classe, os grupos que estão envolvidos, que vão ser afetados por essa reforma, todos eles têm sua representação lá. E você não vê, pelo menos eu não vi esses grupos sendo chamados para essa conversa aqui. Correto. Atualmente, no escritório onde o senhor está, o senhor representa alguns sindicatos também, Eu né? atuo para sindicatos tanto de empresas como de empregados. Correto. Tá? Lá são vários advogados que trabalham em várias áreas. Exatamente. Cada um cuidando de algo. Exato. O foco é a área trabalhista sindical. Trabalhista sindical. É o grande ramo de atuação do escritório. Muito bom. Bom, pessoal, tá aí, ó, o doutor Enio apresentando aí. Eu acho que foi mais uma introdutória, né? Porque o assunto é longo. O assunto, falaremos aqui dias sobre isso. A gente vai estar conversando sobre isso uma outra oportunidade, com certeza. Mas tá aí, a primeira impressão, né, do que é a reforma trabalhista, né, aos olhos de um jurista, né? Uma pessoa aí que tá atuando na área, está acostumado com isso, é uma pessoa que consegue explanar de uma forma simples. Eu adorei, né, a forma que o senhor esclarece, como professor também, né, que a gente precisa de um esclarecimento mais simplista, porque os termos que usam aí na mídia ou em alguma outra discussão, é impossível para um leigo entender o que o cara está falando. Dizem que o juridiquês, né, que é o idioma, ele não é acessível a todos. Não é acessível a todos. Meus amigos, não posso deixar de frisar, nós estamos gravando aqui na churrascaria Rincão. Eu vou colocar aí para vocês um videozinho de apresentação da churrascaria, só para vocês terem ideia, tá? Se você puder promover a churrascaria, é uma boa para ajudar o programa. Bom, aí ó, você que gosta de um salmão grelhado, aqui no Rincão tem, hein? Olha que delícia, maravilha. O que mais tem aí na mesa? Picanha e baby beef. Picanha e baby beef, aí ó, que delícia, maravilha. Fraldinha e alcatra. Fraldinha e alcatra. Olha que lindo. Você que gosta de uma carne, tá aí ó. Pegou tudo aí? Esse é o lugar. Daí. Que isso? Costela gaúcha. Costela gaúcha, é boa essa costela? Não é boa, é excelente. Maravilhosa. Olha como é dura, ó. Ah. Olha pro cara que é dura aí, ó. Nossa, que é isso? Que maravilha, hein? Pode tirar do fogo tudo isso aí. Nossa, que maravilha. Fechou? Fechou. O que mais você tem aqui nesse canto? Mostra aí. Tem 22 tipos de carne. Carneiro. Carneiro? Paleta de carneiro. Paleta de carneiro. Olha que delícia. Maravilha. Beleza, nem gosta. Rincão Gaúcho. Fala aí o telefone daqui. 3688 3688 3440. E o endereço? Autonomista 1821. 1821, olha aí, ó. Rincão Gaúcho. Rincão Gaúcho, maravilha. Churrascaria da região. É isso aí. Valeu.